Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil. Eu sou o professor Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Se você crê, você diz o quê? Amém. Muito bem. Futuros servidores da SUSIP, ok? Um recado especial para vocês, você que vai fazer o concurso para agente prisional da SUSIP, tá? Creia que domingo a prova é sua, creia que você vai fazer a melhor prova da sua vida. Lembre-se que o que foi possível fazer, você fez até agora e até o momento da prova. Depois, quando chegar na seara do impossível, deixa que Deus ele vai fazer na sua vida e com certeza vai ser a melhor prova da sua vida. E eu tenho alguns recados para você aqui. Lembra que eu ministrei presencialmente também na loja do concurseiro várias disciplinas. Presencialmente eu ministrei Direito Constitucional, Direito Administrativo, também ministrei a disciplina de Legislação Especial. Então, por isso eu não poderia deixar um recado especial para vocês, tá? Vamos começar rapidamente, poucas palavras que eu sei que você já estão cheio de tanta informação, mas não custa nada, né, fazer uma breve revisão. Olha lá, primeira coisa que eu quero falar para vocês é de direito constitucional. Lembra o que? O artigo 5º, é forte para cair? Com certeza. Lembre-se do detalhe, direitos fundamentais são aqueles direitos que estão no âmbito nacional. Direitos humanos são aqueles que estão no tratados internacionais, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, tá? Então, a primeira diferença, direito fundamental no âmbito nacional e os direitos humanos no tratados internacionais e convenções internacionais de direitos humanos. Muito bem. Os direitos fundamentais, nunca esqueça, possuem um conteúdo declaratório de direito. Quando a Constituição nos fala, temos direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, vai. Esses são direitos fundamentais. E as garantias fundamentais possuem um conteúdo assecuratório de direito, que são, como exemplo, os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e o direito de petição. Perfeito. Entre os direitos fundamentais mais importantes, lógico, todos são importantes, mas o que pode cair, lembre-se lá, quando fala no artigo 1º, inciso 1 mesmo, diz assim o quê? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Em deveres e direitos perante a Constituição Federal. E aí, nunca esqueça que esta igualdade é uma igualdade o quê? Formal. Por que, professor, igualdade formal? Em que todos devem ser tratados da mesma forma. Todavia, entretanto, lembre que existe também igualdade o quê? Material. Quando trata os desiguais na medida de suas desigualdades, aí estamos diante da igualdade material. O artigo 5º, inciso 2 é muito importante, que ele trata o quê? Diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, cuidado, hein? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mas também, como ministrei direito administrativo, não esqueça daquele velho detalhe. Você que será um agente público, você será regido pela estrita legalidade, ou seja, o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou que a lei determina. Isso também nos dá ideia também do quê? Lá do poder vinculado. Lembra dos poderes administrativos? O poder vinculado? Poder vinculado é aquele que a administração não tem nenhuma liberdade de escolha ou se ele tem uma liberdade mínima de escolha, diferentemente do poder discricionário. O poder discricionário é o momento em que a administração ela tem uma certa liberdade de escolha, mas lembre-se, é uma liberdade de escolha pautada na lei. A lei ela dá essa liberdade de escolha, uma liberdade de escolha dentro da legalidade, tá certo? E aí nós temos entre direitos fundamentais, temos, por exemplo, o direito de associação. É muito importante o direito de associação. Por quê, professor? Lembre-se que a regra é: se a associação é para fins lícitos e não tem caráter paramilitar, perfeito, a associação ela pode ser criada, o Estado não pode intervir. Todavia, entretanto, depois que a associação já estiver criada, lembre-se que ela pode ser o quê? Ela pode ser dissolvida ou pode ser suspensa as suas atividades. Detalhe, tanto na suspensão quanto na dissolução precisa de uma decisão judicial. Só que, qual é o mais grave? Na dissolução, precisa de decisão judicial transitada em julgado. Perfeito até aí? Lembre também que ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Perfeito? Vamos agora para o direito de reunião. Direito de reunião é importante também. O que diz o direito de reunião? A regra é, se é para fins pacíficos e é sem armas, sem problema, tá? Não precisará de pedir autorização, e sim precisará de comunicação prévia para a autoridade competente. Relembrando, não precisa
pedir autorização. Precisa tão somente de comunicação prévia à autoridade competente. Perfeito até aí? Tranquilos até aí? Vamos caminhando? Perfeito. Entre outros direitos fundamentais também, não esqueça, tá? Que tem também a questão da inviolabilidade do domicílio. Forte para cair. Aquele velho macete que eu sempre trago para vocês. Quem entra na sua casa sem o seu consentimento é um cara filho da P. Cara filho da P. C, cara filho da P. Cara, com consentimento do morador, tá? Filho, flagrante delito. D, desastre. E P, prestação de socorro. Lembra que a decisão judicial precisa de quê? Só vai acontecer a inviolabilidade do domicílio se for durante o quê? Durante o dia. Muito bem. E também, entre outros direitos fundamentais que eventualmente pode cair na sua prova, lembre da questão da manifestação de pensamento. É permitido no Brasil, tá? A manifestação de pensamento. Cuidado, mas é vedado o anonimato, ou seja, é proibido o anonimato. E lembra também do direito de resposta, que pode cair. O direito de resposta, lembra que ele é proporcional ao agravo, tá? E também não impede da pessoa ter direito a dano moral, dano material e dano à imagem. Perfeito até aí? Tudo tranquilo? Lembre-se também que é importante você atentar entre os direitos às 5 penas proibidas e as 5 penas permitidas no Brasil. Isso é forte para cair na sua prova também. Lembra que o direito de herança também é um direito fundamental, tá? E entre outros direitos, lembra também a questão da interceptação telefônica, é muito importante. Lembre-se que é inviolável que as comunicações telefônicas, telegráficas, tá? E também as correspondências. Todavia, entretanto, lembre que uma coisa é dados telefônicos e outra coisa é comunicações telefônicas. Os dados telefônicos podem ser quebrados, por exemplo, pela CPI ou pelo juiz. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou pelo juiz. Tá certo? E quando se refere a quê? Quando se refere às comunicações telefônicas, o diálogo, só quem pode quebrar é o juiz. Em quais situações? Em situações de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembre-se também, futuros servidores, do artigo 6º, que ele traz os direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles, né, a saúde, a educação, o lazer e assim por diante. O artigo 6º é importante você ler. Agora, muita cautela, porque o artigo 7º, ele traz também direitos sociais, só que do artigo 7º é direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. E os direitos sociais do artigo 6º é para todas as pessoas, então muita atenção. Os direitos sociais do artigo 7º é para os trabalhadores urbanos e rurais, diferentemente do artigo 6º, que é para todas as pessoas. Perfeito? Uma outra coisa também que é forte para quem na sua prova é o tema nacionalidade, que caiu inclusive na prova para assistente administrativo e também na prova para nível superior. Nunca esqueça do seguinte detalhe. Brasileiros natos, 2 critérios. Ou é ius solis, ou é ius sanguinis. O que é brasileiro nato ius solis? Todo aquele que nasce no solo brasileiro é brasileiro nato, regra geral. Professor, mas se os pais foram estrangeiros e estiverem a serviço do país de origem? Opa, então se eles forem estrangeiros, é como se o país de origem colocasse a mão no Brasil. Então, aquilo que nascer, né, as crianças que nascerem ali dos estrangeiros serão estrangeiros. Todavia, entretanto, se os pais não estiverem a serviço do país de origem, então vai ser brasileiro nato pelo critério ius solis. Perfeito? Muito bem. E o que diz o critério ius sanguinis? Vamos fazer, como dizia meu filho quando era pequeno, um raciocínio ao contrário. Ao contrário. 2 brasileiros, tá? Um ou outro, presta atenção. O brasileiro ou a brasileira está a serviço do Brasil e está lá no país, no exterior, e nascer uma criança, será brasileiro nato. Só que não será pelo critério ius solis, porque a criança não está no Brasil. Será pelo critério ius sanguinis. Todo aquele que tem sangue de brasileiro é brasileiro nato pelo critério ius sanguinis. Perfeito? Muito bem. E não esqueça também que, professor, e se os pais brasileiros não estiverem a serviço do Brasil, estiverem em outro país? E aí? Aí tem 2 possibilidades. Os pais podem ir até o consulado ou a embaixada, né, e registrar a criança como brasileiro nato, não esqueça, como brasileiro nato, tá? E também,
Se quiser, a criança, ao atingir a maioridade, ela poderá o quê? Morar no Brasil, vir morar no Brasil e também optar, após a maioridade, a qualquer tempo, ser brasileira. Não esqueça, será brasileira nata. Perfeito até aí? Muito bem. Não esqueça também do que, professor? Da questão da dupla nacionalidade. É possível a dupla nacionalidade? Em quais situações é possível a dupla nacionalidade? Vamos lá. Quando já houver, né, entre o Brasil e o país, já houver aí uma reciprocidade, por exemplo, Brasil e Itália, Brasil e Portugal, tá? Aí já é possível aí a questão da dupla nacionalidade, ou então, quando o brasileiro for para um país estrangeiro, e aí quando ele chegar nesse país estrangeiro, lá imponha para que ele seja daquele país para ter os seus direitos civis garantidos. Se houver essa imposição do país estrangeiro, aí estaremos diante do quê? Estaremos diante da possibilidade desse brasileiro também ter a chamada dupla nacionalidade. Perfeito? Um outro tema importante também que pode cair na prova de vocês é o quê? Cargos privativos de brasileiros natos. Nunca esqueça, cargos privativos de brasileiro nato. Macete mp4.com. mp4.com. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, caiu essa questão, tá na prova passada de agente administrativo, não sei se foi de assistente administrativo ou de nível superior, sei que caiu, dizendo lá na prova que o ministro do Superior Tribunal de Justiça é brasileiro nato. Errado! Não precisa ser brasileiro nato ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precisa sim, o mp4.com. O que é o M? Ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? 4P, vamos lá. Presidente e vice-presidente da República, perfeito? Que mais? Presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, que mais? Presidente do Congresso Nacional, que é o mesmo do Senado Federal, e são esses aí os 4 presidentes, né? MP4. E o C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. Quando lê-se oficial das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? E também P4.com e o M, Ministro de Estado da Defesa. Um outro tema importante que pode cair na sua prova é idades mínimas para determinados cargos. Meu aluno já sabe o macete. Bora começar de baixo para cima. 18, 21, 30, 35. Escreva aí, 18, 21, 30, 35, tá? Lembra daquele filme que vocês assistiram já, aquele não sei o que, tom não sei de quanto, se é mais escuro, mais claro, lembra? Como é que o cara começa lá? Como é que aquele tal de não sei o que, Grey, começa? Pelas pontas. Mesma coisa, a gente vai começar pelas pontas. 18, idade mínima para vereador. Vamos para outra ponta. 35, idade mínima para quem? Presidente da República e vice e senador. Aí depois o que ele faz? O Grey lá, ele vem para baixo mesmo, né? 30, idade mínima para governador dos estados e do Distrito Federal. E 21, o resto, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito, juiz de paz e deputado distrital. Perfeito? Tranquilos até aí? Muito bem. Uma outra coisa importantíssima, já abordando os direitos políticos, não esqueça o quê? Quem é obrigado a votar? Quem é obrigatório a votar? Maiores de 18 anos. Quem vota se quiser? Quem vota se quiser? Analfabetos. Quem mais? Maiores de 16 e menores de 18, só para descarte de consciência, os 17 estão no meio, tá certo? E também os maiores de 70 anos. Outro tópico importante, quem são os inalistáveis? Ou seja, não podem se alistar. Anote aí, os estrangeiros e os conscritos. Anote direito, que uma vez eu estava dando uma aula, o rapaz falou, professor, mas eu sou concristo, quer dizer que eu não posso me alistar. Não é concristo, anote, é conscritos. Estrangeiros e os conscritos. Perfeito? Tranquilo até aí? Muito bem. Uma outra pergunta. Quem são os inelegíveis de forma absoluta? Ou seja, enquanto eles estiverem nessa condição, eles não podem se eleger. Os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e também os analfabetos. Perfeito? Tranquilo até aí? Estude também aquela situação da perda ou da suspensão dos direitos políticos. É muito importante. Por exemplo, improbidade administrativa, perda ou suspensão. Cuidado, não é perca não. Aprenda aí, olha o seu português, hein? Aprenda a usar perca e perda. Tem muita gente que não sabe usar esse termo. Então é perda ou suspensão dos direitos políticos. Então anote aí. Por exemplo, probidade administrativa causa o quê? Suspensão dos direitos políticos, tá certo? Se a pessoa adquirir outra nacionalidade,
Aí você vai verificar, bem, adquiriu outra nacionalidade, ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela perdeu, não é dupla nacionalidade, ela perdeu a nacionalidade, tá? Então vai ser o quê? Vai ser a perda dos direitos políticos, tá certo? Então analisa aquele tema lá, perda ou suspensão dos direitos políticos. Perfeito até aí? Tranquilos? Muito bem. Ainda comentando que são tantos assuntos, né? Tantos assuntos importantes, lembra da improbidade administrativa, lei de improbidade administrativa, macete muito bom para você lembrar as sanções que a lei de improbidade administrativa traz. Macete RIPS, RIPS. RIPS, RIPS, ressarcimento ao erário público, indisponibilidade dos bens, letra I, P, perda da função pública e S, suspensão dos direitos políticos. Muita atenção, hein? É a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. A banca vai querer trocar. Perfeito? Tranquilos até aí? O que nós temos de legislação especial? Legislação especial lembra, né, que nós estudamos a resolução número 1 de 2014, que trata do acolhimento LGBT. O que significa LGBT? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Não esqueça, apesar de ter só um T na resolução conjunta, lembra que são travestis e transexuais. Perfeito? Muito bem. Lembra o seguinte, que toda resolução, toda portaria, todo ato normativo, ele tem um embasamento. E a resolução conjunta número 1, ela teve embasamento internacional, entre eles a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto San José da Costa Rica, entre eles o princípio de Jakarta, entre eles também as regras de Bangkok. Tudo isso foram base internacional que foi aplicado na resolução conjunta número 1 de 2014, que trata do acolhimento LGBT. Lembra também que lá tem embasamento o quê? Lá também tem embasamento da Constituição Federal. E lá também tem embasamento da LEP-LEP. Não é Lepo-Lepo, não. Lepo-Lepo, não. É LEP-LEP, Lei de Execução Penal. Então, recapitulando, embasamento internacional, embasamento constitucional, tá? E embasamento também da LEP-LEP, de legislações infraconstitucionais, tá? LEP-LEP. Muito bem. E não esqueça também, entre outras situações, daquele macete do tratrá. Tratrá. O que é, professor? Tratrá, macete tratrá. Travestis e transexuais, quando tratar de nome social, tem direito. Travestis e transexuais, quando se tratar das roupas, tem direito a escolher que roupa quer usar, se masculina ou feminina. Travestis e transexuais tem a questão também de continuação a usar as dosagens hormonais, caso estejam usando, tá certo? E outra, travestis e transexuais também tem direito ao uso do cabelo comprido. Então, nunca esqueça, tratrá nessas situações aí, tá? E o macete do traguei. Tracinho gay. O que é, professor? Os travestis e os gays, eles têm destinado espaço de vivência específico, se eles quiserem, justamente para não poder aí serem, sofrer qualquer tipo de situação em relação à parte física mesmo ou psicológica no cárcere, tá? Então, lembra que eles serão consultados se assim quiser, tá certo? Não esqueça também da portaria 1242, né, de 2009, que trata da SUSIP em relação à visita íntima. Olha, está acabando a memória do meu celular. É incrível, né? Mas eu não tenho como eu continuar agora. Eu vou ter que esvaziar a memória. Mas esse vídeo já é o primeiro. Talvez à noite, se der tempo, ainda faço mais um vídeo trazendo as legislações especiais, falando do quê? Falando da lavagem de capitais, falando de organização criminosa, falando das legislações especiais, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo e até o nosso próximo encontro.